A paz do Senhor para todos, graças a Deus, o Senhor está nos dando mais uma grande oportunidade e privilégio de meditarmos na Sua Santa Palavra em mais uma edição desse Culto Racional. É um programa que está aqui no ar com a pretensão, com a motivação de trazer a você uma palavra de Deus. Estamos discutindo capítulo a capítulo, versículo por versículo, das Santas Escrituras. Começamos com Romanos, capítulo 1, já estamos no capítulo 2. Esse é um projeto iniciado em fevereiro deste ano, não sabemos quando ele vai parar, mas estamos sem muita pressa, tentando beber da Santa Palavra do Senhor, aquilo que Deus tem nos dado. Eu convido a você para esse estudo aí sistemático, versículo a versículo, da Santa Palavra do Senhor. E o objetivo é nós buscarmos, voltarmos à base da doutrina cristã, doutrina dos apóstolos, doutrina de Cristo, e fazermos uma autoavaliação, uma avaliação da fé que estamos praticando hoje, do evangelho que estamos pregando hoje, porque entendemos que nos distanciamos muito daquilo que Jesus disse, daquilo que o Senhor Jesus, com suas palavras de vida eterna, nos falou. E entendemos que nesses dias a urgência é grande de estudarmos com seriedade a Santa Palavra de Deus. A heresia está aí, temos um sistema da esquerda desse país que é contra a cultura judaica cristã, isso é claro. Aqui na América Latina está havendo até uma união do governo de esquerda com o islamismo. Observe, o islamismo que condena, por exemplo, a prática homossexual, e os governos de esquerda que aceitam como uma coisa muito normal, natural, etc., até promovem em suas leis e suas campanhas, mas, por incrível que pareça, eles se unem. Por quê? Porque, segundo eles, há um opositor, um inimigo comum, que é o cristianismo, ou melhor, toda a cultura e religião judaica cristã. E o que acontece é que a igreja está sendo a igreja do Senhor Jesus, neste país, por exemplo, e no mundo, mas eu vou falar do Brasil, ela está aos poucos aí sendo colocada no canto da parede, está sendo atacada de todas as formas, os valores que a igreja prega, que são valores que estão declarados na Santa Palavra de Deus. E, por incrível que pareça, parece que essa igreja, que se diz Igreja do Senhor Jesus, diante do pecado, diante da iniquidade que esse país se mergulhou, a igreja parece que está calada, a igreja parece que não está fazendo o seu papel e internamente ainda está sofrendo dificuldades essenciais, e tudo isso por conta do abandono do estudo da Palavra de Deus. E nós queremos, ontem eu estava conversando com alguns amigos, eu disse, olha, eu estou fazendo uma igreja própria. E aí eles ficaram assustados. Eu disse, não se preocupe, que eu não estou abrindo uma porta na cidade, não estou saindo da igreja que eu faço parte, mas através dos nossos vídeos, através dos nossos programas de TV e de rádio, eu estou fazendo uma videoteca com diversos temas discutidos na Santa Palavra de Deus, e esses vídeos serão vistos no futuro pelas minhas filhas, pela minha geração. Isso é uma igreja que está trazendo o estudo da Santa Palavra de Deus. Eu convido você a estar conosco neste projeto. Esse é um projeto que o Senhor colocou em nossos corações e estamos aqui para servir a você. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo aqui da carta de Paulo, a Epístola de Paulo aos Romanos, e convidar você a estar conosco. Mas antes, quero convidá-lo também para nós orarmos ao nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, bendito Senhor, exaltado é teu nome. Nós nos alegramos, Senhor, na tua presença, porque tu és o nosso Deus, porque tu nos contempla neste lugar, tu és presente, Senhor, em nossa vida, porque o Senhor é misericordioso, Senhor. Não há
dignidade, não há mérito nenhum em nossas próprias vidas, Senhor. Mas o Senhor nos alcançou com a sua graça, amor e misericórdia e nos trouxe para o seio da tua comunhão, Senhor. E tudo isso porque o teu Filho amado, Jesus Cristo, esteve, Senhor, substituindo-nos ali na cruz do Calvário, Senhor. Nós te damos graças por Jesus, Senhor. Te damos graças pelo sangue eterno derramado, Senhor. E nesse momento nós invocamos, Senhor, os méritos de Jesus, rogamos o perdão dos nossos pecados, Senhor, que o Senhor nos purifique, nos limpe com sangue, Senhor, o sangue de Jesus. Ó Senhor, nos coloque na tua presença, Senhor, com, ó Deus, a condição, Senhor, de sermos instrumentos teus neste programa, Senhor, que está entrando aí nos lares, Senhor, no trabalho, aonde os nossos internautas estiverem, que sejam, Senhor, abençoados com a tua palavra, Senhor. Ó Santo Espírito Divino, nós rogamos que o Senhor, ó meu Deus, nos contemple, Senhor, na nossa profunda necessidade, Senhor, da tua palavra, da tua presença. Que o Senhor alcance, Senhor, nossos corações, restaurando-os, convertendo-os à tua palavra, Senhor, renovando as nossas vidas, Senhor, nos levando a te amar, a te buscar mais a tua presença, a te honrar mais, Senhor, com a nossa prática de fé, Senhor. Seja conosco, portanto, nos dê a iluminação necessária para este programa, Senhor. Abençoa também o pessoal da técnica que nos apoia, esta TV Monte Sião, que cresça e prospere na bênção de Deus, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria a todos, a gente começou o capítulo 2 de Romanos. Semana passada nós discutimos, assim, de uma forma geral, do versículo 1 até o versículo 16, e agora a gente vai começar falando detalhes de versículo a versículo, para depois a gente avançar um pouquinho mais. É um capítulo que tem 29 versículos, hoje eu não vou ler do 17 ao 29, vou reler de 1 até o 16, e a gente vai recomeçar agora uma leitura mais específica, versículo por versículo. Essa é a proposta desse projeto que nós temos começado desde fevereiro. E o texto diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas se a tua dureza e teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Na realidade, nós vimos na semana passada
o capítulo 1 se referindo à perversão, né, gentílica, pagã, e que concluímos também que o texto estava tratando da condição humana, da condição da humanidade de uma forma geral, né? E Paulo esteve orientando, né, sobre a condição dos gentios. E provavelmente os judeus que ouviram o discurso de Paulo, que leram o que Paulo escreveu, realmente os judeus deveriam estar dizendo: realmente, Paulo, tu está certíssimo, os gentios são assim mesmo, os pagãos são assim mesmo. E só que quando começa esse grupo de texto agora, do capítulo 2 até capítulo 3, né? Capítulo 3, Paulo começa, o Espírito de Deus usa ele para falar agora da presunção religiosa dos judeus, né? Começando com esse texto. Uma presunção que os judeus tinham, né? Se consideravam justos a seus próprios olhos e que se sentiam um povo superior, confiando na lei mosaica, que presumivelmente eles diziam que cumpriam e achavam que seriam ajudados, né, por ela. Abusavam dos seus privilégios de povo, né, eleito, povo escolhido, etc. Só que a lei os condenava também, né? Essa é uma questão que é colocada aqui nesse padrão da palavra de Deus, a partir desse versículo, porque está se dizendo que ninguém tem competência, né, moral para julgar quem quer que seja. Essa é uma questão que todos nós, não só os judeus, daquela época, dessa época, todos os povos precisam entender isso. Porque o julgamento que é feito, como diz o versículo 2, o julgamento ele é feito segundo a verdade de Deus, segundo o padrão que o próprio Deus estabeleceu, a sua verdade, que aponta para um padrão moral absoluto e perfeito. Só Deus tem competência, é a sua justiça que tem condição de julgar as pessoas, né? Só Deus, que é perfeito, é que tem, digamos, a moral de julgar a todos, né? E porque está dito claramente que muitas vezes aquilo que a gente julga, que é o que está posto aqui no texto, a gente está julgando a pessoa, mas na realidade nós temos as mesmas condições, por causa da natureza corrompida, temos as mesmas condições de, no momento de fraqueza, praticarmos as mesmas coisas. E muitas vezes estamos criticando, condenando um certo pecado de alguém, mas ainda que não estejamos naquele momento cometendo aquele pecado, naquele momento temos outro pecado. Então significa que, ao condenarmos alguém, já que todos estão debaixo, né, dessa natureza corrompida, eu estou falando em termos de humanidade, tá? Ao condenar alguém, estamos também nos condenando, tá? E o que Paulo fala é exatamente isso. Os gentios não tinham a lei, né? Os pagãos, os povos pagãos viviam uma vida moralmente, né, deplorável, etc. E eram condenáveis, sim. Agora, os judeus, e nós vamos ver hoje, que tinham a lei, que obedeciam certos aspectos da lei, mas não toda ela, eles eram também igualmente, né, reprováveis, condenáveis, e, portanto, não tinham nenhuma condição em si mesmos de julgar aos povos que estavam aí. E Paulo começa dizendo: portanto, és inexcusável quando julga, ó homem, quem quer que sejas. Observe, quem quer que seja, pode ser qualquer um, judeu, gentio, quem for, né? Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo, tá? É claro, eles obedeciam, né, a lei em alguns aspectos, sim, né? Mas a lei, ela apontava para o caráter absoluto e santo de Deus, né? E ninguém conseguia, por si só, não há ser humano que com suas próprias forças consiga alcançar esse padrão, né, moral absoluto do próprio Deus. Por quê? Porque na realidade a justiça de Deus,
ela exige perfeição. A palavra é exatamente essa. Deus exige perfeição. E para estarmos na sua presença, para sermos aceitos na sua presença infinitamente santa, precisamos estar perfeitos. Não perfeitos do ponto de vista da nossa, digamos assim, das nossas avaliações éticas, sociais inclusive, mas perfeitos do ponto de vista do próprio Deus, daquilo que Deus pôs, né? Daquilo que está posto como perfeição. Ou seja, devemos alcançar o padrão da justiça do próprio Deus, que já sabemos que é infinitamente santa. E agora, o que fazer? Significa que todos nós, olhando do ponto de vista de humanidade, todos nós estamos perdidos, porque não há dignidade em nós. Não, a nossa justiça, por mais refinada que seja, ela é lixo diante da santa e infinita justiça do Eterno. E essa é a grande questão posta. E isso aconteceu por causa da natureza corrompida que o homem adquiriu desde o Éden e que o afastou e o tornou inimigo de Deus. Então, a situação posta é essa aí. A iniquidade, ela atingiu a toda a humanidade. Não foi só os gentios, os povos pagãos. A iniquidade atingiu a todos. Os judeus também, que tinham a lei, né, que tinham a lei revelada lá no Monte Sinai, né? Os judeus que tiveram uma intimidade, né, com as revelações do Senhor, desde os patriarcas, né, profetas, mas que pecaram, né? Mas que, por conta da sua própria natureza e para exacerbar mais isso, por conta da sua arrogância religiosa, eles terminam sendo condenáveis também. E quando a gente for ver, avançar mais nesse livro, a gente vai ver que todos pecaram e, portanto, destituídos estão da glória de Deus, como está escrito, né, no capítulo 3, que vamos chegar lá, versículo 23, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Né? Essa é a condição da humanidade. Isso significa que não há como alcançarmos a perfeição, mas, por outro lado, para chegarmos na presença de Deus, necessitamos desse estado de perfeição. Portanto, o que foi que aconteceu? Nós concluímos que foi o que Deus fez e que mostrou na nossa história, que só a agência divina, mediante a conversão, que é o novo nascimento, e a regeneração, que são obras do Santo Espírito de Deus, que podemos ser levados a essa condição. Ou seja, é necessário que a agência divina intervenha na nossa história, né? Entre na nossa história e modifique, né, essa condição, para que possamos ser aceitos na presença de Deus. Vamos então começar a falar um pouquinho mais em detalhes. O versículo 1, vou ler o versículo 1, mais uma vez. Portanto, és inexcusável, quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Observe que eu tenho aqui palavras do tipo condenas e julgas. Vamos ver, né, o que é que está escrito aqui, lá no original. Eu estou aqui com o Novo Testamento grego, a versão que se usa para fazer as traduções. Essa aqui é uma tradução de Almeida, mas nós vamos já ler esse versículo como está no grego. Observe, o texto, quando você sai de Romanos capítulo 1 até capítulo 2, está claro, né, até pelo emprego das palavras, né, inexcusável. Vamos ver a palavra inexcusável. O texto está sendo aplicado tanto para gentios quanto para judeus. A palavra inexcusável está aplicada a ambos. Então significa que os pagãos ou os gentios e os judeus fracassaram moralmente, né? A ideia é exatamente isso. Diante da justiça de Deus, diante da santidade de Deus, tanto gentios ou pagãos ou judeus, tanto um quanto o outro, fracassou, né? Moralmente falando.
A palavra inexcusável aparece, observe, Romanos 1:20, se referindo aos gentios, olha o que diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Observe a palavra inexcusável aparecendo nesse contexto, né, se referindo aos pecados dos pagãos, dos povos gentílicos, aos pecados da humanidade, né? E o mesmo texto, ou melhor, a mesma palavra, aparece logo no início do capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, e isso se referindo aos judeus, que a partir de agora Paulo vai estar tratando da questão judaica. A palavra julgas, né, do capítulo 2, versículo 1, quando diz assim, quando julgas, vem do verbo krino, do grego. Observe, e o verbo krinos não significa condenar, significa separar, selecionar. Só no sentido secundário que significa condenar. Provavelmente por isso Almeida não traduziu, portanto és inexcusável quando condenas. Aí ele traduz, que estava crino lá, ele traduz como quando julgas. Contudo, os judeus na sua prática, né, na prática desta época, eles realmente julgavam os povos com propósito sim de condená-los moralmente. Era exatamente isso que acontece. Portanto, o texto ele indica, né, esse sentido secundário de julgar para condenar, porque essa era a prática dos judeus da sua época. E quando diz, a ti mesmo te condenas, observe, porque aqui, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo. Agora vem a palavra condenar. Observe que vai aparecer o verbo crino, só que no início entra uma preposição, kata. E a gente sabe no grego que quando você coloca uma preposição, né, num verbo, ela termina formando um outro verbo com significado mais exacerbado, mais intensificado. Então, está escrito aqui no lugar de condenas, está escrito katakrino. Colocou na frente, isso é um outro verbo, esse sim significa condenar, tá? Katakrino significa condenar, ou melhor, julgar com o objetivo mesmo de condenar. E está escrito aqui no mesmo versículo, que confirma exatamente a intenção, porque diz assim, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, tá? Então, não se tratava apenas de algo que era assim, algo inocente, de olhar, de julgar e ficar calado, não. A ideia era de julgar e também de condenar. E o texto diz que, agora quando usa katakrino, está dizendo que a pessoa é condenada quando julga o outro. E isso é gravíssimo, porque a condição humana é exatamente essa. Quando eu julgo alguém, o texto está dizendo que eu já estou condenado por causa disso. Ao julgar o outro ser humano, eu estou julgando a própria condição que eu mesmo estou, por causa da natureza corrompida que é de todos. Então, ao julgar, eu já estou condenado nessa condição. Vou ler agora o versículo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Vamos olhar aqui o texto, no grego, aqui, anapologetos, tem algum tempo que eu não leio grego, o amphrotepas, rocrinon, o primeiro crino aparece, que é o julgas, que está lá logo no início do versículo, em hagar crineis ton heteron seanton catacrineis. Observe o catacrino aparecendo, que é quando fala te condenas a ti mesmo. Tagar altar praces rocrinon. Então,
No original, né, no manuscrito, ou nos manuscritos gregos que formaram, né, esse compêndio para a tradução, aparece sim a palavra que é o verbo crino, que é de julgar, mas aparece também o catacrino, que é de condenar, né? De uma forma geral falando, mesmo que eu julgue sem intenção de condenar, porque quando eu traduzo crino como condenar, aí já é um sentido secundário, mas o sentido primário do crino é apenas de julgar. Mas o que o texto está dizendo é que mesmo que eu apenas julgue, eu já condenado por causa disso. Isso é muito sério. E por que é muito sério? Porque o que está em jogo aqui é a justiça de Deus. E nenhum de nós temos competência para chegar, para competir, fazer a nossa justiçazinha, né? Competir com a justiça do Santo Deus. Essa é a grande questão. E é isso que nós da humanidade, nós seres humanos, precisamos acordar, tanto não religiosos quanto religiosos, porque os religiosos, se não tiverem cuidado, cometem o mesmo erro, né, da arrogância religiosa que os judeus cometeram. Vamos ter humildade diante do pecado alheio e apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, porque é o Evangelho de Jesus Cristo que mostra a justiça de Deus e que diz ainda que se esse pecador se arrepender, Deus vai imputar a ele a sua própria justiça e ele vai se tornar alguém justificado pela fé. E por causa dessa situação, dessa condição, a pessoa fica em Cristo num estado de perfeição, porque estar em Cristo é estar num estado de perfeição do ponto de vista de Deus. Aí Deus aceita essa pessoa, não por causa da justiça da própria pessoa, né, que é lixo, mas porque agora, pelo fato de ele ter crido em Cristo Jesus, a justiça de Deus está sobre ele e Deus agora o aceita como justo. Isso é uma obra maravilhosa, que não nos custa nada, né? O que custa a mim e a você é reconhecermos a Cristo como nosso Salvador. Foi Ele que pagou o preço, né, eterno, infinito ali na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por nós. E crer em Jesus implica em nós sermos transferidos para essa esfera maravilhosa, né? Estar em Cristo é estar nessa esfera maravilhosa de perfeição que Deus aceita. É isso que Cristo fez para mim e para você. E se você nunca ouviu o Evangelho de Jesus, o Evangelho está lhe dizendo exatamente isso. Este é o momento de você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus, que está vivo, ressuscitou, vive para sempre, glórias ao seu nome. Um outro aspecto que está tratado aqui é que o apóstolo Paulo, ele não tratava de pecados de motivação. Observe que quando Jesus veio, ele trazendo, né, essa dimensão da graça, a manifestação da graça do Senhor, o Senhor Jesus, ele faz com que os pecados do homem sejam verificados, sejam avaliados desde o seu íntimo, desde a sua motivação. Foi Jesus que disse assim: ouviste que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você odiar, você já matou. Ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, se você cobiçar, já adulterou. Pecados de motivação. E o que é grave aqui é que Paulo não está falando desses pecados que são intrínsecos. Paulo está, porque se falasse, aí piorava a situação. Paulo está falando de pecados explícitos, né? Trata-se de pecados externos. Tu condenas o adultério e adulteras, era isso que ele estava dizendo. Tu condenas o furto, mas também você furta, também tu furtas. E é isso que está em jogo aqui. Não está em jogo aqui pecados intrínsecos de motivação. Está posto aqui pecados externos mesmo, que as pessoas viam os judeus fazerem, porque eles condenavam os gentios que faziam isso, mas eles também faziam. Havia entre as lideranças judaicas adultérios, né? Havia furtos, desonestidades, acusações injustas, né? Falsidades diversas, até de contratos ilegais e falsos. Vamos ver aqui só um textozinho, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 40.
É claro, se você for ler as palavras de Jesus se referindo aos religiosos da sua época, o mínimo que Jesus falou foi: vocês são raça de víboras, vocês são hipócritas, vocês colocam peso sobre as pessoas que vocês mesmos não conseguem levar, né? Vocês estão roubando as pessoas, vocês estão desonrando os vossos pais. Jesus foi muito taxativo nessas questões, né? Porque ele desmascarou a hipocrisia da religiosidade da sua época, né? Dos religiosos da sua época. E esse texto que estamos lendo em Romanos está tratando da mesma coisa, está denunciando a hipocrisia daqueles que julgam, né? Que julgam o pecado alheio. Diz assim, vou ler do 35, falando, Jesus dizia, ensinando o templo, observa, ele estava no templo, como diz os escribas que o Cristo é o Filho de Deus, o Filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, observe, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e com saudações nas praças. Eu fico imaginando aqueles fulanos lá, oi, como vai o senhor? Tudo bem? Né? Fazendo toda aquela coisa que se faz hoje também, esse comportamento, né? de trazer as pessoas para si, mas isso é puramente uma ideologia de dominar as pessoas, de usurpar das pessoas, se aproximam das pessoas porque querem tirar proveito delas com essa máscara religiosa, que não foi o que Jesus ensinou para ninguém, ao contrário, ele está aqui condenando isso, andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as suas viúvas, e isso com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação. Esse texto ele está se referindo a um fato importante, porque esses religiosos, fariseus, etc., que dominavam lá o templo, eles viviam das doações, né? Mas também eles viviam de visitar as pessoas e serem abençoadas nos seus lares, né? De alimentar-se ali, de receber um donativo acolá. Então, era comum que esses religiosos também andassem ali entre o povo, só que quando chegavam na casa das viúvas, em outros textos Jesus acusa isso de forma mais veemente, eles se aproveitavam dessas viúvas e arrancava delas até o último centavo, com a desculpa de que estavam ali abençoando, etc. Que é o que se faz hoje, em muitos aspectos, essa impiedade, essa iniquidade da presunção religiosa existe até hoje. E eu quero dizer que Jesus, ele, não eu, né? Ele, o próprio Deus, está condenando isso, né? E aqueles que praticam isso vão prestar contas ao Senhor, sim. Né? Essa era a grande questão, né? Eles persuadiam as pessoas para darem dinheiro para o templo, não é para o templo, ou para o Senhor, não é para o Senhor, mas usufruíam disso, né? Hoje, muitos púlpitos, muitos lugares que a gente vê aí, não vou de forma alguma me isentar, né? Todos nós fazemos parte de sistemas religiosos que não são perfeitos, com certeza, e que a gente vê as pessoas negociando, né, os benefícios espirituais que o Filho de Deus já dispôs para nós gratuitamente, as bênçãos que seguem a salvação. E muitos canalhas estão enriquecendo, né, fazendo do povo de Deus negócio, como a própria Bíblia já condenou nas cartas dos apóstolos. A mesma coisa, a gente condena os fariseus. Olha a hipocrisia do mundo de hoje, do mundo religioso de hoje. A gente condena os fariseus que perseguiam Jesus, que eram hipócritas, etc.
mas estamos praticando as mesmas coisas que eles praticavam, e até pior, com muito mais tecnologia, com muito mais recursos. E essa carta de Romanos, capítulo 2, se aplica exatamente às nossas vidas de hoje. É lamentável que estamos vivendo, a espiritualidade que estamos vivendo nesses dias. Então, o que está posto aqui são diversos princípios, né? O primeiro deles que a gente vê é o princípio moral e espiritual. O princípio moral e espiritual, ele deve derivar da condição da alma e não das condições sociais. Porque os judeus, socialmente, se você olhasse para um fariseu, ele estava ali nos trinques, como a lei mandava, externamente falando, todos aqueles comportamentos, né, das guardas diversas, do dízimo até do quento, né, tudo era contado na lei, tudo direitinho, mas Jesus disse, sabe o quê? Vocês são sepulcros caiados, né? Que por fora está tudo muito bonitinho, sendo aprovado pelas pessoas, aprovação popular, as pessoas que não tinham discernimento, tá? Mas que na realidade por dentro era podridão. É só você chegar no cemitério, vai no cemitério para você ver, você tem túmulos caríssimos, brilhosos, maravilhosos, limpinhos, flores diversas, tudo cheiroso inclusive. Agora quebra uma lápide daquela e vai ver o que é que tem lá dentro. Jesus comparou religiosos da sua época a essa condição. E nós hoje, que tipo de simbologia, né, de figura Jesus usaria para nos comparar diante dele quando ele avaliasse-nos a partir da sua justiça? Essa é uma questão assim alarmante para os nossos dias, tá? Então, os judeus, eles eram sim aceitos de forma social, era muito fácil ver aquelas pessoas aprovadas, né, pela sua condição social, no sentido do seu comportamento social. Estavam fazendo longas orações, a cara ficava toda deformada, porque estavam fazendo jejum, para mostrar que estavam fazendo jejum, tá? Mas Jesus avaliou o que estava ali no coração mesmo, qual era a motivação, qual era o objetivo de tudo isso, né? Estavam usando o povo e ainda mantendo o povo num cabresto do domínio do Império Romano, que era uma coisa gravíssima. Um dia Jesus se reuniu, tinha milhares de pessoas, Jesus disse assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus os chamou de hipócritas. Foram milhares de pessoas que estavam ouvindo, Lucas mostra isso. Jesus não teve medo de um sistema religioso corrupto, né, que não tinha justiça nenhuma, moral nenhuma, mas que oprimia as pessoas. Nós precisamos reavaliar a nossa prática de fé. Então eles desprezavam os pagãos como se a misericórdia de Deus não conseguisse alcançar os pagãos. Deus nunca disse isso. Deus enviou seu Filho para todos, para todo aquele que crê. Os julgamentos morais devem ser feitos segundo a verdade de Deus. Observe, a qual requer perfeição. O grande problema é que a verdade de Deus requer perfeição absoluta e não apenas uma melhoria espiritual. Não, é perfeição absoluta. E Jesus falou para a mulher samaritana, disse assim, os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e verdade. O texto no grego não está dito em espírito e em verdade, para não ficar uma confusão de que a gente está adorando de verdade, não é em mentira, não. A ideia não é essa. Quando aparece em espírito e verdade, a ideia de espírito aí é porque nasceram do Espírito de Deus, nasceram de novo. Verdadeiro adorador, a verdadeira adoração só pode partir de alguém que nasceu de novo, né? Que está nessa condição da regeneração, nessa posição de perfeição, né? No estado de perfeição que o Espírito de Deus põe a pessoa. E verdade é porque tem a ver com a perfeição absoluta, né? Com a justiça de Deus. Esse é o caráter de Deus revelado. Só a agência divina, o Espírito Santo de Deus, me transporta dessa condição, né? Dessa condição miserável, sem justiça nenhuma, para uma condição de perfeição diante de Deus. Agora, eu entro hoje no âmbito do reino de Deus
eu não entro com a minha vida perfeita, não é isso que eu estou dizendo. Eu entro numa condição em Cristo, que segundo Deus é perfeita. Agora o Espírito de Deus vai trabalhar na minha vida, vai transformar o meu caráter. E o alvo vai ser eu realmente chegar à perfeição de Cristo, né? A estatura do varão perfeito, como a palavra de Deus diz. Só Deus pode fazer isso, né? O texto condena, portanto, a hipocrisia. A verdadeira circuncisão, que era algo que os judeus, né, apresentavam como algo assim superior, que identificava eles como descendentes de Abraão. Para eles a salvação era racial, é judeu, já está salvo, né? Nunca foi dito isso. E a circuncisão era algo que identificava isso. Mas como a gente vai ver mais especificamente ao longo do estudo dessa carta, que a verdadeira circuncisão é a que atinge o coração do homem, né? E para isso é necessária a intervenção do Espírito de Deus, que regenera o homem pela graça, né? A circuncisão na carne, ela é apenas circunstancial, é no corpo físico. O fato de eu dizer que tenho uma religião, que sou religioso, ler a Bíblia, cantar no coral, dizimar, nada disso identifica-me como alguém aprovado por Deus, né? É claro que os aprovados por Deus vão ter comportamentos desse tipo, semelhante, mas o que está em jogo aqui é aquilo que Deus faz no coração. A verdadeira religiosidade, ou a verdadeira religião, é aquela que o Espírito de Deus, né, implementa no coração do penitente, transforma a vida dele, e levando a ele a essa condição de perfeição diante de Deus. Isso é religião, que não tem nome nenhum essa religião, né? Então, eles tinham, na realidade, na sua época, moralidade baixa, né? Entretanto, achavam que estavam justificados diante de Deus devido a serem um povo da aliança, que Deus tinha feito aliança. E foi um engodo, um engano. O fato de Deus ter feito uma aliança, então, isto já implicava deles serem justificados e, portanto, poderiam ser arrogantes e pisar em todo mundo, mas não é assim que acontece no reino de Deus, né? Nós dependemos do Senhor, da sua justiça, da sua graça em nossas vidas para sermos aprovados, né? Bom, Deus seria, por outro lado, a gente pode dizer que o Senhor seria infinitamente justo, né? E se condenasse ambos os povos, tanto judeus quanto gentios, e sem misericórdia alguma. Deus seria justo, porque essa natureza que nós adquirimos, ela já nos condena. Quer dizer, a humanidade está condenada, não é porque está praticando pecado agora, ela está condenada porque ela já pecou lá em Adão e, portanto, ela tem essa natureza que é inimiga de Deus. A condenação é por causa da natureza. Agora, o fato de ter a natureza, a pessoa continua pecando, né? Então é importante ser dito que ninguém nasceu inocente, todo mundo nasceu condenado. As crianças precisam aceitar Jesus também, precisam crer no Salvador e arrepender dos seus pecados, quando tiverem consciência disso, tá? Mas ela, quando nasce, já nasce condenada. Aí o que é que a igreja romana faz? Ela batiza, dizendo que o batismo liberta aquela criança do pecado de Adão. A igreja protestante faz o quê? Não batiza, mas apresenta aquela criança. Não sei se você já viu pastores apresentar crianças e dizer assim: e Senhor, e perdoe os seus pecados e escreve seu nome no livro da vida. Porque ambas as religiões cristãs têm consciência de que a criança já nasce condenada, porque ela veio de Adão. Não tem jeito. Mas essa questão da salvação dos infantes é uma outra discussão que nós não vamos pôr aqui, tá? Mas vai aparecer em algum momento. Então o Evangelho, ele traz a justiça de Deus, né, na esfera da sua misericórdia e amor. É a justiça de Deus ocorrendo juntamente com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. O Evangelho é isso. O Evangelho, meu amigo, é a única bênção que você tem nessa terra, que vale para a eternidade. Você pode dizer: eu sou uma pessoa abençoada, que você tem suas fazendas, né, suas riquezas materiais, sua família maravilhosa, etc. Mas tudo isso vai ficar aqui. Nada disso é riqueza comparável ao que o Evangelho lhe oferece. O Evangelho lhe oferece vida eterna. O Evangelho lhe oferece
retirar você da condição de condenado para uma condição de justo diante de Deus. Mas é só o Evangelho que faz isso. E é o Evangelho de Jesus Cristo, que justifica o homem pela fé, pela fidelidade, né? Mas aí a fidelidade é a fidelidade de Deus. Foi Deus que disse: eu vou cumprir, né, o nosso trato. Todo aquele que crê em ti, Jesus, eu vou salvá-lo para sempre. E a justiça de Deus, que antes condenava o homem, agora ela vai estar defendendo esse homem, esse pecador justificado para sempre. É isso que o Evangelho faz. Só no Evangelho de Jesus alcançamos a libertação desse estado de condenação. O versículo 2, vamos entrar no versículo 2, o tempo ali já está. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Segundo a verdade de Deus, né? Não é segundo as nossas noções éticas. O mundo tem as éticas aí, tá? Dependendo de com quem você fale e em qual local você esteja, em qual país, em qual sistema você está, tem uma ética ali, né? Na Itália, eu vi a máfia publicando, observe, publicando um padrão ético, né? Um código de ética na máfia. Por exemplo, o mafioso não pode passar um cheque sem fundo. O mafioso não pode ter mais de uma mulher declarada, não pode adulterar. Tinha diversos outros itens do código de ética da máfia que era para proteção da própria instituição. Você vê que ética tem diversas. O nosso sentido de ética, né? O nosso bom senso, as nossas noções de ética, por mais lindos e justos que sejam, são lixo diante da justiça absoluta, perfeita de Deus, do padrão moral absoluto de Deus, a justiça de Deus, né? E, portanto, Deus julga segundo a sua justiça, segundo a sua verdade, não é segundo as minhas noções éticas. A gente às vezes se engana, às vezes a gente acha que Deus vai nos julgar segundo o que as pessoas pensam, segundo o que nós pensamos. Não, Ele vai julgar segundo a sua reta justiça, né? Que é de padrão infinito e que todos nós estamos reprovados de antemão diante dele, a menos que sejamos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, a menos que nos arrependamos dos nossos pecados, né? Entreguemos as nossas vidas ao Senhor Jesus. E o Espírito de Deus, Ele vai agora me regenerar, né? E quando os meus pecados são perdoados, o sangue de Jesus passa na minha vida, o Espírito de Deus vem morar na minha vida, o que é que o Senhor Deus faz? Vendo que você, né, teve fé no seu Filho, que pagou o preço infinito, né, para libertar você dos pecados, o Senhor imputa, acredita a mim e a você a sua própria justiça. Aí eu estou apto para entrar na presença de Deus, porque agora eu estou justo, não pela minha própria justiça, mas pela justiça do próprio Deus. Aí sim, agora eu sou aceito, sou agradável, aceito do amado, como diz a palavra de Deus. Agora, o julgamento é pela verdade de Deus. E isso é terrível, isso é flagrante, meu prezado amigo. Não saia desse mundo sem ser justificado pela fé. Não saia desse mundo sem Jesus Cristo, porque nós vamos, no juízo final, enfrentar a verdade de Deus. Vamos enfrentar a justiça de Deus. Isso é terrível para um ser humano. E Deus está dando a oportunidade a todos nós de nos arrependermos e voltarmos a uma intimidade com Ele. É uma verdade que exige perfeição absoluta. O Evangelho ele vem para implementar essa retidão divina nas nossas vidas, através da conversão, né, e da regeneração, que são obras do Santo Espírito de Deus. E a partir daí haverá uma transformação moral no indivíduo regenerado. E essa transformação, claro, dura um tempo. Por isso você tem crentes carnais, né? Mas ele vai crescendo, porque o Espírito de Deus se encarrega de levar o regenerado, que já está nesse estado aprovado por Deus diante de Jesus. Agora, o caráter dessa pessoa vai sendo transformado, ele vai aprendendo com Jesus,
o fruto do Espírito vai amadurecendo em sua vida e ele vai crescendo até chegar à estatura do varão perfeito. Esse alvo vai ser alcançado de alguma maneira, é assim que a palavra de Deus põe. E quando Jesus vier, né, essa estrutura de transformação será completamente, vai ser completado, porque haverá a glorificação da igreja no seu arrebatamento. Isso é uma obra maravilhosa, uma coisa estupenda, tá? Mas nós vamos, lamentavelmente o tempo acabou, mas próxima semana a gente vai avançar, eu vou começar do versículo 2, para discutir mais essa questão da verdade de Deus, né? Essa questão da transformação do caráter, a questão da moralidade. E a grande pergunta é a seguinte, tá? Se eu for só santo, né? A ausência de pecado na minha vida, suponha, né? Isso já me torna, né, aquela pessoa que Deus quer? Não, porque há uma moralidade positiva, o fruto do Espírito tem que ser real na minha vida, né? A longanimidade, a benignidade, a temperança, a fé, a fidelidade, o amor. Quer dizer, se eu tiver vida santa e esse caráter não for ainda, não chegar, digamos assim, na minha vida, essas coisas não forem evidentes, se eu não participar disso, tá? Eu, dessa forma, ainda não serei a minha personalidade ainda estará imperfeita, tá? Mas o Espírito de Deus está trabalhando para que isso aconteça. Mas a gente vai discutir com mais detalhe na próxima abordagem, na próxima semana. Muito obrigado, Deus te abençoe e estaremos juntos, né? De hoje a 8. A paz do Senhor para todos.